Motores de indução são extremamente utilizados nas indústrias, nos comércios e nas instalações residenciais. Se você pensou nas indústrias, saiba que o movimento criado em bombas, compressores, esteiras rolantes são tipicamente criados por motores de indução, que convertem a energia elétrica em energia mecânica. No comércio, as escadas rolantes, os elevadores, tipicamente também têm motores de indução. Na sua casa, o ventilador, o ar-condicionado, entre outros pequenos dispositivos, como por exemplo o portão eletrônico que você usa, tipicamente usa o motor de indução como dispositivo que converte energia elétrica em movimento, em energia mecânica. Então é muito importante que qualquer engenheiro eletricista em formação e principalmente formado domine os conceitos relacionados a motores de indução. Mas hoje em dia tem uma outra aplicação no qual a máquina de indução também é utilizada. Ela é utilizada também como gerador, especificamente na geração eólica, no qual você tem a geração de uma potência elétrica a partir de uma turbina que capta a potência do vento. Então, estudaremos a utilização do motor de indução e também do gerador de indução no nosso curso. É mandatório que você acompanhe o nosso curso para compreender tudo isso. Uma outra dica que eu vou lhe dar é a seguinte: na aula de hoje, ou melhor, em todas as aulas do nosso curso, eu disponibilizarei o material no qual eu dou aula para que você faça um download. Então, você pode ir na descrição do vídeo e fazer o download dos arquivos, caso você deseje ler e estudar um material ou impresso ou mesmo digital que você queira fazer a leitura. É importante também que você tenha em mente que o curso se inicia hoje, mas ele se prolonga bastante. Então, vá na playlist verificar, na playlist específica de máquina de indução, as aulas de seu interesse. Acompanhe o curso inteiro, acredito que você vai gostar. Começamos aqui o nosso curso de máquina de indução no novo modelo. O novo modelo de aula, você está vendo aqui uma folha de caderno. Na verdade, são várias folhas de caderno, ou folhas digitais, obviamente, não são folhas de caderno física, no qual eu coloco o conteúdo e também essas coisas escritas, esse conteúdo escrito nessas folhas de caderno digitais, obviamente, elas estão disponíveis para você fazer download. Isso mesmo. Então, se você quiser estudar um material escrito, você pode ir lá na descrição do vídeo, ou melhor, aqui embaixo na descrição do vídeo, e fazer o download desse material para poder fazer a leitura. Aqui nesse quadrado, que aqui na aula digital, ou melhor, na videoaula, não tem nenhum conteúdo, no material que você baixar vai ter o QR Code. E o QR Code vai permitir que você, através do uso da câmera do seu celular, tenha acesso à videoaula, essa videoaula que você está vendo. Então, já sabe, tem material para você fazer o download depois que você assistir a aula. Vamos lá, o curso de máquina de indução e aqui o conteúdo da aula de hoje. Hoje eu vou fazer a apresentação do curso e vou tratar também um pouquinho de fundamentos da máquina de indução. Na verdade, eu vou tratar de fundamentos de máquina CA até chegar na máquina de indução. Fundamentos bem elementares, porque no final das contas, o princípio de operação e a construção da máquina, que também trata a respeito de fundamentos, começa mesmo na próxima aula. Aqui é só a nossa primeira conversa. Vou começar aqui com uma pequena pergunta. Uma pergunta que obviamente você deve estar se fazendo. O que é uma máquina elétrica? Como a gente define máquina elétrica quando a gente estuda o que a gente chama de máquinas elétricas? Eu coloquei aqui como definição: dispositivo que faz conversão de energia envolvendo eletricidade e ou movimento mecânico. Tem que envolver eletricidade para ser uma máquina elétrica. E ou movimento mecânico é porque, no fim das contas, não obrigatoriamente envolve movimento mecânico. Por exemplo, um transformador, ele faz a conversão ou a transformação de magnitude de tensão e de corrente. Ele é uma máquina elétrica, mas é uma máquina elétrica estática, ou seja, não envolve movimento mecânico. Já os motores convertem energia elétrica em energia mecânica e, portanto, tem eletricidade e tem movimento mecânico, é uma máquina elétrica. Os geradores convertem energia mecânica em energia elétrica. Nesse caso, envolve eletricidade e também há movimento mecânico. Outra pergunta aqui que a gente deve saber responder logo no começo de um curso de máquinas elétricas. Quais são os tipos de operações das máquinas elétricas? Elas podem funcionar como motor. O motor converte energia elétrica em energia mecânica. Como gerador, que converte energia mecânica em energia elétrica. Conversor de tensão, corrente ou frequência. Por exemplo,
O transformador é um conversor de tensão. Ele transforma a tensão num certo nível para outro. Ele pode ser abaixador, abaixando o nível da tensão, ou aumentador, aumentando o nível de tensão. A mesma coisa em relação à corrente. Um transformador de corrente tem como função baixar o nível da corrente, o valor da corrente, a magnitude da corrente, para que possa ser medida por um equipamento como um amperímetro comercial. Então, ele faz a conversão, quase não sai, né? De tensão e de corrente. E por que ou frequência? Porque as máquinas de indução permitem que você faça uso dela como um transformador que, além de alterar tensão e corrente, pode alterar também a frequência. Isso mesmo, você pode usar uma máquina de indução para fazer a alteração da frequência da rede de 60 Hz para alimentar um outro dispositivo com outra frequência. Veremos isso no nosso curso de máquina de indução. Outro tipo de operação possível é do compensador de potência reativa. Isso mesmo, as máquinas elétricas de corrente alternada especificamente, porque no final das contas o compensador de potência reativa é um conceito que existe em corrente alternada. Ele faz a compensação de potência reativa, injetando potência reativa ou consumindo potência reativa da rede. Eu falei máquinas de corrente alternada, não falei exatamente máquina de indução. Apesar de que é possível sim que a máquina de indução faça, em certas condições específicas, a compensação de potência reativa. Como as máquinas se movimentam? Tem dois tipos de movimentos típicos, que são o movimento linear e rotativo. A outra possibilidade é não haver movimento nenhum, que a gente chama de ficar estático, é a máquina estática, como por exemplo o transformador. O movimento linear é um movimento que permite, obviamente, um único grau de liberdade, é para frente e para trás, ou para cima e para baixo, não pode haver outro movimento, enquanto que o movimento rotativo é um movimento que gira. Então, no final das contas, é uma máquina que pode girar. As máquinas que daremos ênfase no nosso curso são as máquinas rotativas, que são as que você vai encontrar na sua vida profissional. Ou melhor, vai encontrar mais habitualmente na sua vida profissional. A máquina linear também existe. Que tipo de máquina de indução existem? Aqui, note que eu já falei especificamente de máquina de indução. Eu não estou falando agora de máquinas de forma geral. As máquinas de indução podem ser classificadas de inúmeras formas. Aqui eu coloquei apenas algumas classificações: trifásica, monofásica, rotor em gaiola de esquilo ou bobinado, de alta eficiência ou não, uma máquina de eficiência usual, entre outras formas de classificação. Então, muitas dessas classificações aqui nós veremos no nosso curso. Especificamente todas essas aqui nós discutiremos. E discutiremos também outras formas de se classificar a máquina de indução. Aqui, só uma coisinha, aqui como a gente vê, página 1, aqui a gente vai para página 2, tudo isso é numerado e bem organizado no nosso curso. Aqui eu tenho uma vista em diagonal de uma máquina de indução rotativa. Aqui é, obviamente, uma ilustração bem pobre, porque eu não estou representando, por exemplo, bobinas. Eu não tenho aqui, por exemplo, nenhuma bobina representada. Uma bobina, por exemplo, ficaria aqui numa máquina de indução real, tem 3 bobinas defasadas a 120 graus, uma em relação à outra, na máquina de indução trifásica. E o rotor tem uma gaiola. Mas no final das contas, nesse caso específico, eu só quero fazer o fundamento mesmo. Você tem duas partes. Você tem um cilindro feito de material ferromagnético, que é um material como, por exemplo, o aço silício. E esse cilindro aqui, ele é fixo. Note aqui até esse pedestal aqui, para deixar bem claro que essa parte é fixa. Essa parte fixa a gente chama de estator. Aí é fácil você lembrar, porque o estator lembra algo que fica estático. E aqui, esse outro cilindro maciço, note que o estator, é um cilindro que é perfurado. Aqui é perfurado. Você tem o rotor. E é fácil lembrar do nome rotor por um motivo. O rotor é a parte móvel. Aqui na máquina rotativa, o rotor gira. Mas eu quero que você bote na sua cabeça, o rotor, por exemplo, de uma máquina linear, é a parte que se move. No final das contas, o rotor é um bom mnemônico você ter a palavra rotor com rotação para você lembrar de movimento. Mas o rotor, na verdade, é a parte que se move, porque numa máquina linear, a parte que vai para frente ou para trás também é chamada de rotor. Essa região entre o estator e o rotor, essa região de A, a gente chama de entreferro. Entreferro.
A pergunta que você pode estar se fazendo é, mas a máquina você não falou que é feito de aço, por exemplo? E por que está o nome entreferro, entre duas coisas de ferro? É porque no passado também era feita com ferro e no final das contas, e é feita com material ferromagnético, né? Então no final das contas a associação fica mais clara. Então o que você tem, a associação, quero dizer, a associação do nome entreferro, feita com dois materiais ferromagnéticos e no passado às vezes máquinas também feitas com ferro, máquinas com baixa eficiência, e no final das contas não são as máquinas de hoje em dia. Mas, focando aqui no conteúdo que eu estou querendo mostrar, eu tenho o estator que fica estático, o rotor que roda e o entreferro. Isso é uma característica da máquina de indução, como também é da máquina síncrona, como outras máquinas de corrente alternada que você virá conhecer em sua vida. Aqui, a gente tem que ter alguma coisa em mente em relação ao princípio de funcionamento da máquina de indução. No estator, bobinas alimentadas em corrente alternada criam um campo magnético girante. Note, eu não apresentei nenhuma bobina. Note que eu até coloquei no começo aquelas 3 bobinas e depois tirei. Aqui você vai ter 3 bobinas. As 3 bobinas vão criar um campo magnético que vai girar com velocidade constante. Vai girar na velocidade síncrona. É conteúdo da nossa próxima aula. No rotor, a indução de tensão no seu enrolamento, que não está representado também, que cria um segundo campo magnético girante. Isso mesmo, você tem um campo magnético girante criado pelas 3 bobinas do estator e no rotor você vai ter um outro enrolamento que vai ter a tensão induzida. É por isso que essa máquina é chamada de máquina de indução, porque no rotor a corrente que surge porque existe uma tensão induzida nele. É isso que dá o nome máquina de indução. Se você tem 2 campos girantes, então você passa a ter a perseguição de um campo em relação ao outro. O campo original, que é o campo do estator, e o campo que foi induzido, que é o campo do rotor. Nesse caso, como você tem uma parte móvel, como o rotor pode se mover, então ele gira. Então você cria um campo magnético pelo estator, alimentando ele pela fonte, induz um no rotor e depois, como o rotor está livre para poder girar, ele gira perseguindo o campo do estator. Então aqui só resumiu. No caso motor, o estator é alimentado por uma fonte CA, a tensão CA induzida no enrolamento do rotor pela lei de Faraday. Isso mesmo, você tem que ter visto a lei de Faraday para poder compreender o princípio de funcionamento. Muitas das coisas que eu falei aqui, nós temos cursos no nosso canal que tratam disso, inclusive que trata da lei de Faraday. Agora, só para a gente terminar, aqui foi só para fazer a breve apresentação bem elementar da máquina que a gente vai estudar, da máquina que a gente vai fazer, vai dar destaque. E aqui eu tenho o curso. O que a gente vai ver nesse curso? Construção em princípio de operação. Na próxima aula a gente já vai começar a ver isso aí. Modelos de circuito e equações. Isso mesmo, se você faz o curso de engenharia, aqui é o seu lugar correto, porque no final das contas, engenheiro trata de modelo e nós não nos omitiremos em relação a isso. Teremos a descrição do modelo e o uso do modelo com bastante exercício resolvido também. Classes de motores. Aqui a gente entra numa parte que é mais profissional. Como se classifica os motores industriais? A gente vai entrar aqui nessa classificação. Partida e frenagem, 2 momentos críticos no funcionamento da máquina. O momento que ela parte e o momento que ela tem de frear. Veremos técnicas para partida e técnicas para frenagem. Eficiência energética, assunto que obviamente todo curso deve tratar, se trata de potência elétrica. Afinal de contas, se a máquina elétrica do tipo indução é um dispositivo de conversão eletromecânica muito utilizado, a eficiência energética das máquinas de indução influencia de forma direta na eficiência energética de um país inteiro, de um sistema elétrico inteiro. Ensaios de rotor bloqueado e a vazio, que são as técnicas utilizadas para você encontrar os parâmetros do modelo que você vai estudar. Finalmente, operações motor, gerador e conversor. Motor converte energia elétrica em mecânica, é a forma mais usual que você deve encontrar a máquina de indução. Gerador converte energia mecânica em elétrica, você deve utilizar caso trabalhe na energia eólica ou com energia eólica. Os aerogeradores brasileiros, em especial, utilizam muito o gerador de indução. E conversor. O conversor é aquela operação no qual eu disse lá no começo. A máquina de indução permite que você faça a conversão de frequência. Isso mesmo, você pode fazer a conversão da frequência da rede de 60 Hz para um outro valor
e fazer uso dela. Isso não é tão utilizado hoje em dia porque no final das contas nós temos hoje em dia conversores eletrônicos de potência, mas é uma possibilidade. E aqui eu dei o destaque ao motor monofásico. Por que eu dei destaque ao motor monofásico? Porque toda vez que eu não falar nada a respeito da forma de uso da máquina, eu já estou falando de forma automática da máquina trifásica, que vai ser a mais comum na sua vida. Mas a máquina monofásica, ela é que existe em maior quantidade. É só você lembrar, cada ventilador de sua casa, ar-condicionado, geladeira e pequenos dispositivos, o portão elétrico do seu condomínio ou do ambiente que você trabalha, são motores monofásicos. Então, a gente vai dar destaque também ao motor de indução monofásico. Note que aqui eu não falei nem gerador monofásico, botei mesmo motor porque é a forma mais comum que você vai fazer uso. Só uma coisinha, eu quero dar ênfase numa coisa aqui, para você não ter expectativa errada em relação a esse curso específico. Acionamentos elétricos e comandos elétricos serão conteúdos de outros cursos do canal. Eu não vou tratar de acionamentos elétricos aqui nesse curso de máquinas de indução. E também não vou tratar de comandos. Não significa dizer que esses temas não vão aparecer de forma transversal, mas o destaque de acionamentos elétricos e de comandos elétricos são em cursos posteriores. E tem que ser posteriores porque antes você tem que entender o princípio de funcionamento da máquina de indução, que você vai entender acompanhando esse curso que se inicia agora. Então, vai acompanhar esse curso? Se você vai acompanhar, lembre-se das dicas que eu dei. Lembre-se de fazer o download dos materiais que estão na descrição do vídeo, o link para você fazer o download, e vá na playlist. Você pode acompanhar o curso integralmente na playlist, afinal de contas lá você pode escolher as aulas de seu interesse. Importante também que você, obviamente, se inscreva no canal e também aperte o sininho para você receber notificações das novas aulas. Se você achou esse novo modelo de aula interessante, eu peço a você que já acompanha o canal que faça o comentário, diga se ficou bacana, o que melhorou, o que piorou. De qualquer forma, eu encontro você nas próximas aulas do nosso curso de máquina de indução e nos outros cursos que eu já tenho nas playlists do nosso canal. Aguardo você nas próximas aulas.